que a gente já consegue observar de cara, começando pelo Bitcoin, né? Eu vou limpar toda... Na verdade, deixa eu olhar só o diário. Eu acho que não faz nem sentido eu limpar, né? Porque a gente tá com uma visão semelhante ao que a gente estava nos últimos dias. Eu só vou limpar aí as referências menores para que a gente consiga recomeçar, tá? Eu sempre sugiro, pô, de uma em uma semana você dá uma restartada aí no gráfico para ficar tudo direitinho, você não ficar enviesado com uma visão antiga. Então, continuo com essa sugestão, tá? Só não vou mudar porque o Bitcoin de fato não mudou a nossa perspectiva, tá? Então só tô tirando aqui as referências menores para que a gente possa recomeçar tudo de novo aqui e analisar o gráfico limpo, pelado. Então, o que a gente percebe aqui, eu acho muito importante essa perspectiva, né? Porque eu tirei ali a semana passada para ficar um pouco mais sentado, estudando e menos operando, né? Porque você até viram, a gente tomou um stop, né? Na semana passada. Foi uma operação que, inclusive, eu acertei depois, mas foi uma operação. Na verdade, foram duas, teve a LDO também. Então foram duas operações que a gente tomou stop. Operações pequenas mesmo, mas eu busquei aí entender como que eu poderia fazer uma leitura melhor das referências. Fiquei um tempo mesmo parado para que a gente consiga ter humildade e reconhecer que nem sempre a gente vai acertar tudo. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes quando a gente começa no trade, a gente quer acertar sempre. A gente quer, não, eu quero pegar todas as movimentações. Isso é uma grande mentira, tá? Você está se iludindo se você pensa isso. Então, eu busquei justamente passar um tempo mais introspectivo para a gente estar junto, tá? Essa live é aberta a todos, até para fora da comunidade? Não, ela é exclusiva para alunos, tá? Vitor Souza. Tem muito aluno novo aqui também, quem é novo. Já falei nos comentários, sou novato. Só para a gente saber, o pessoal antigo te dá as boas-vindas, como já falamos, tá? Então, sem mais delongas, continuemos, tá? Bom, a gente já tem as referências principais. Deixa eu ficar menor aqui, que eu acho que vai ficar mais melhor de bom, pra gente dar uma olhada. Bom, esse aqui é o gráfico diário do Bitcoin, a gente já sabe tudo aquilo que aconteceu desde o começo do ano. A gente viu aquela pernada de alta muito forte, que o semanal, inclusive, indica pra gente ela de uma maneira melhor ainda, né? Que a gente consegue observar a pernada de alta e a mitigação dela, buscando ponto de maior liquidez aqui, que é esse breaker block, e fez o preço voltar a subir, tá? Então agora a gente está vendo mais um retoque nessa zona, nesse order block de venda, que é o mais importante do Bitcoin no momento. E acima disso, a gente tem o Fair Value Gap semanal, tá? Que sempre age para a gente como uma grande região de suporte ou resistência. E nesse caso aqui, tá agindo como uma resistência. A gente já chegou a fazer um mínimo retoque ali. E o que a gente espera agora é observar essas regiões como possíveis pontos de compra ou de venda, tá? Então, deixa eu tirar isso aqui. Então, vamos diminuindo os tempos gráficos para a gente encontrar oportunidade dentro deles, né? A gente também fechou o candle mensal, né? Acho interessante a gente dar uma olhada. Candle mensal fechou engolfando o último mês e mostrando de fato a iniciativa de alta depois da captura aqui no Fair Value Gap, que também era mensal, né? Então, a estrutura do preço se mostra sempre muito linda de se observar justamente dentro aí da nossa visão de mercado, que é usando a ideia ou a visão do Smart Money, né? O diário é a mesma coisa, que a gente percebe é que houve uma captura muito forte na sexta-feira aqui embaixo, e é isso que eu quero falar com vocês logo logo, né? Quando o preço movimenta assim, dentro desse range, eu vou até diminuir os tempos gráficos, botar aqui no de uma hora. A gente busca sempre fazer o quê, né? Quem aí acompanha as lives e tudo mais, já pode até responder essa pergunta caso queira. O que a gente busca quando a gente vê um range? A gente faz o quê? A gente traça Fibonacci para entender onde é a zona de desconto e a zona de equilíbrio, né? E a partir disso, eu vou fazer aqui de uma forma mais didática, porque o mercado está parado. A gente vai usar esse tempo aí mais para desenvolver os raciocínios e, quiçá, achar alguma oportunidade, né? A gente traça essas referências e a gente percebe que aqui é a zona premium, em verde, e aqui embaixo é a zona de desconto, em vermelho.
que isso significa? Se a gente já observou que o fluxo do mercado é de alta, a partir dessa inferência que a gente acabou de fazer, é só tirar a fibra. A partir dessa inferência que a gente acabou de fazer, a gente tem que procurar pontos de compra dentro do vermelhinho e pontos de venda dentro do verde. Essa é a ideia. Então, aqui é a nossa zona de equilíbrio, tá? Zona de equilíbrio, 50%, tá? Eu vou botar aqui no meio e na direita. Estilo, vou botar aqui. Só botar assim. Diminuir aqui a fonte. Perfeito. Bom, a gente entendeu que essa é a zona de equilíbrio. Então a gente tem que procurar entender a sell side, entender todos esses conceitos que a gente sempre usa aqui, né? Então, primeiro, a gente vê que uma sell side do movimento era essa mínima aqui, tá? Que inclusive coincide com o fair value gap semanal. Essa aqui é uma sell side. E depois, eu vou simbolizar ela aqui, na verdade. Só pra gente ter isso aqui tudo anotado, né? Pronto. A gente tem aqui, essa aqui era uma sell side, e logo depois o preço conseguiu se estabelecer com essas mínimas aqui muito bem alinhadas, né? Então, até então, a gente tinha outra sell side aqui. E o que a gente percebe é que o preço, ele sempre vai em busca da liquidez, buscando fazer o quê? Capturar a liquidez em cima do varejo, ganhar dinheiro de fato em cima de quem opera rompimento, de quem opera essas coisas. E o que aconteceu aqui foi exatamente isso. Perceba, na sexta-feira, como eu falei, o preço fez um Judas Swing para cima. Eu já vou representar isso para vocês entenderem. E capturou liquidez aqui embaixo. Qual é o objetivo do preço ao fazer esse tipo de coisa? É induzir as pessoas que operam rompimento. Tem gente que opera no varejo com o seguinte setup. O mercado está lateral. Eu espero romper e compro. Então o cara, ele opera a favor do movimento. Esse é o setup geral do varejo, né? Ele opera sempre dentro dessa ideia. Enquanto o nosso setup do institucional, a gente vai procurar uma compra dentro de uma zona de fato de compra, fazendo um trade mais curto, porém um trade com uma simetria muito maior, tá? Então, o que o preço faz ao trazer liquidez até aqui embaixo é justamente induzir esses shorts que entrariam aí vendidos única e exclusivamente por conta de um eventual rompimento. Mas a gente vê que não é assim na prática. A gente viu apenas uma captura de liquidez. Então, mais uma vez, a gente viu o mercado induzindo o varejo a fazer uma coisa e concretizando outra. Então, essa foi a movimentação. Deixa eu até simbolizar isso aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Assim fica bonito, ó. Aqui, ó, captura de liquidez. Aqui é outra captura de liquidez. A gente viu em inglês, né? Seria two sell sides being taken, ou seja, duas sell sides taken, não tem uma tradução perfeita para isso, né? Mas duas sell sides sendo... Vamos dizer que tem uma liquidez aqui, o preço vem e rasga essa liquidez buscando, de fato, e computando todas essas ordens, fazendo o preço voltar a subir. Então a gente vê essas duas capturas e depois voltou a subir. É claro, se você trabalhar com referências menores ainda, como 5 minutos, você poderia ver outra sell side aqui e o preço fazendo exatamente o mesmo movimento. Ele vindo nessa movimentação aqui embaixo, buscando liquidez. Tá? Então, isso aí se representa em qualquer tempo gráfico, tá? Não é necessariamente também só no de uma hora, só no de um minuto. Todos os tempos gráficos você vai encontrar setups parecidos. E aqui em cima a gente vai ter a nossa buy side, que é o quê? Exatamente a região onde a gente tem os stops dos compradores. Aqui a gente tem os stops dos vendedores, é por isso que a gente faz essas capturas de liquidez assim. E aqui a gente tem a buy side. Então, todas essas regiões que a gente marcou como buy side, sell side, liquidity, é liquidez residindo aqui para estopar, de fato, o varejo. Então, às vezes o preço pode vir induzir uma operação até aqui para depois devolver tudo para baixo. É isso que a gente tem que ficar atento, tá? A partir disso,
Agora a gente já tem muita coisa interessante nas nossas mãos. A gente vai começar a traçar os pontos de venda e de compra para que a gente consiga aí fazer uma entrada da melhor maneira possível, né? Então, a gente tem aqui o primeiro ponto de venda, tá? Eu vou botar sempre os pontos de venda, você que é aluno novo, os pontos de venda sempre vão estar nesse retângulo, no TradingView, e esse retângulo rosinha. Vini, como você tem esse retângulo? Você clica aqui, ou você também pode fazer o seguinte, tá? Clicar nessa setinha e adicionar os favoritos, que essa abinha aqui embaixo dessa estrela vai aparecer para vocês, que é essa barra de ferramentas que eu uso também, tá? Então, ela já facilita muita coisa e deixa... Você pode colocar aqui os teus favoritos, esses aqui são os meus, né? Por exemplo, deixa eu pegar aqui. Eu posso adicionar alguns favoritos assim, posso tirar também. Aqui eu tenho posição short, long, enfim, tudo isso adicionado ali para ficar mais fácil, tá? Então, a partir disso, a gente já traçou esse ponto de venda, aqui tem outro, né? Inclusive, a gente poderia assumir que aqui é outra buy side, tá? Por quê? Porque a gente percebe que aqui em cima há inúmeras capturas de liquidez e é um ponto realmente de stop hunt, de caça de stop. Então a gente tem essas duas sell sides e essas duas buy sides atuando muito forte por aqui. Então, a gente tem essa referência maior dos 50%, ou seja, essa referência se estenderia até o final. Porém, deixa eu puxar para cá. A gente também teria outra referência aqui, uma referência menor, tá? Traçando desse fundo até esse topo. Então, a gente pode traçar isso de diferentes maneiras. E eu acho, inclusive, saudável você traçar referências diferentes, tá? Porque quando você opera em tempo gráfico menor, é óbvio que você vai ter que trabalhar com outras referências, né? Por exemplo, essa daqui não vai mudar nada, entendeu? Vai ficar igual praticamente, então não faz diferença. Faria mais sentido, por exemplo, você trabalhar dentro dessa pernada específica de alta e traçar essa referência, entendeu? Aí você procuraria longs aqui embaixo, entendeu? Então, a gente determinou os principais pontos de venda. Acredito que não tem aqui nenhum breaker block relevante, né? Se alguém observar, pode falar também, mas eu não estou observando nenhum breaker block que de fato tenha segurado o preço. Na verdade, talvez essa zona de equilíbrio aqui tenha agido como um breaker block, querendo ou não. Essa captura de liquidez é manipulada pela própria corretora? Então, Felipe, a gente... Assim, isso na prática nem faz tanta diferença, né? A gente enxerga que o mercado tem os agentes institucionais, que é quem sabe de fato ler o preço e entender como as manipulações acontecem. Não é necessariamente a favor de uma corretora, mas pode ser uma baleia no mercado cripto, que são, de fato, as carteiras que têm muita liquidez. Por exemplo, isso aqui, essa movimentação de baixa, essa pernada aqui, deixa eu pegar aqui. Essa pernada aqui em específico, ela aconteceu quando saiu uma notícia de que a BlackRock, a empresa de ETFs, né, não ia poder lançar os ETFs nos Estados Unidos de Bitcoin. O que é um ETF? É um Exchange Traded Fund. É um fundo que você consegue, por exemplo, uma cesta de ativos específica. Por exemplo, no Brasil, tem um fundo que é o BOVA11. Você consegue comprar o índice Bovespa, os ativos do índice Bovespa indiretamente através de um índice. Você está se expondo a uma média através de um índice. E os ETFs nos Estados Unidos começaram a propor a ideia de ter um ETF. Quer dizer, as empresas, como é que fala? As grandes gestoras, né? As gestoras de recursos, isso, começaram a propor a ideia de ter um ETF nos Estados Unidos que propôs o Bitcoin, né? Aqui no Brasil, inclusive, já tem. Se eu não me engano, foi a primeira bolsa do mundo a ter ETFs de criptomoedas, né? Que é o Hash 11, também tem os do Bitcoin, do Ethereum, enfim. Mas na hora que saiu essa notícia, de fato, o mercado despencou. E na minha visão, isso aqui não é de fato, o mercado reagiu a uma notícia. Não, na verdade, o varejo foi manipulado pelo institucional que levou a liquidez até aqui embaixo para eles poderem comprar mais barato e levar o preço até em cima, tá? Essas narrativas, na minha visão, são apenas maneiras de ludibriar o pessoal enquanto eles manipulam o mercado, tá?